Durante 30 dias de oração noturna contínua, numa pequena igreja coreana, a congregação experimentou um avivamento incrível. Com mãos levantadas e orando durante toda a noite, tiveram seus olhos espirituais abertos ao experimentar visões, curas, guerra espiritual intensa e encontros transformadores com Jesus. Com os olhos espirituais abertos, puderam de fato ver batalhas demoníacas ocorrendo durante o tempo de oração. Eles viram como os demônios tentam nos distrair, assustar-nos e enganar-nos enquanto oramos. Cada engano demoníaco foi usado contra eles para fazê-los parar de orar. Eles encontraram e lutaram contra inúmeros dragões, príncipes de demônios, falsos anjos, falsos cristos, demônios rogando compaixão, vampiros, espíritos malignos disfarçados de lindas mulheres e etc. Eles também foram levados ao céu e ao inferno muitas vezes por Jesus. Foi demonstrado que a oração intercessória à noite, junto com o dom de falar em línguas, foi o mais intenso, difícil e frutífero tempo de oração. De Jesus para Pastor Kim. De agora em diante, quaisquer experiências que você ou os membros de sua congregação tenham, você deve registrar precisamente o que virem e ouvirem. Através delas, eu desejo que todas as igrejas na Coreia e em todo o mundo despertem. Essa é a razão pela qual você nasceu. Nesse momento, a substância da fé dentro e fora das igrejas coreanas e da congregação está em conflito com o que eu planejei para eles. Pastores e membros das igrejas adoram-me com formalidade e me conhecem com base apenas em teorias. Pastor Kim. Como nossa igreja acredita no poder de falar em línguas, fomos capazes de orar por mais tempo, mais intensa e profundamente. Orar em línguas também ajudou a concentrar-nos e com isso vieram habilidades incríveis que abriram nossa visão espiritual. O processo de abrir a visão espiritual de um indivíduo é não apenas árduo, mas requer a superação de muitos obstáculos. Portanto, se você está descuidadamente distraído e inadequadamente equipado, você vai pagar caro. Agora estamos totalmente preparados para contra-atacar, ao nos prepararmos cuidadosamente com adoração, enchendo nossos corações com as palavras de Jesus e buscando intensamente, clamando ao Senhor. Os subordinados de Satanás vêm individualmente. Então, quando um deles falha, aproximam-se mais 2. Eles atacam em grupos de 10, 30, 50, 100 e até em números maiores. Os grupos repetidamente se espalham e se reúnem para atacar de acordo com a situação. Quando um é derrotado pela oração, o espírito maligno passa para o próximo alvo, com zombaria, cutucões, tentações e às vezes com sussurros ao pé do ouvido. Finalmente, quando suas identidades são expostas, eles fogem rapidamente. Os subordinados de Satanás apareceram diante de nós de várias formas. Às vezes eles tentavam nos seduzir na forma de um ator famoso, uma criança inocente, um falso Jesus, ou disfarçado de um lindo anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Eles até nos confundiram ao aparecer impecavelmente disfarçados, como minha própria filha. Nós lutamos e vencemos, mas também perdemos muitas batalhas para os espíritos malignos. Nossas derrotas provocaram dores agonizantes na carne. A dor foi tão intensa que nós caímos e rolamos no chão muitas vezes. Quando enfrentamos demônios assustadores e intratáveis, nosso Senhor mobilizou o arcanjo Miguel e seus anjos celestiais para nos ajudar. Nosso amado Senhor nos assegura que não estamos sós ao clamarmos pelos anjos celestiais para nos ajudar, ao chegarmos à exaustão durante a batalha.
Jesus nos orientou a nos equiparmos com oração diária. Marcos 9, 29. É necessário orar regularmente. Jesus descreveu a importância de orar em concordância com 2 ou mais testemunhas. Mateus 18, 19. As forças malignas não saem gentilmente. Ao contrário, elas deixam cicatrizes e o sofrimento continua. Nosso tema de oração para 2005 foi: Seja reavivado pela oração. E começamos nosso rally de oração em 2 de janeiro, prosseguindo durante 30 dias. Havia 10 membros no total. No primeiro dia, após o culto de domingo à noite, tivemos uma reunião de oração. No segundo dia, 3 de janeiro, experimentamos uma poderosa presença do Espírito Santo. A oração em unidade, bem como individualmente, explodiu incontrolavelmente e continuou até as 7h30 da manhã seguinte. Ao terminarmos o período de oração, nos reunimos em círculo para ouvir os testemunhos e como foi exatamente encontrar Jesus. A duração de nossas reuniões de oração tornou-se cada vez maior. As orações nas quarta-feiras começavam às 7h30 da noite e apenas terminavam às 8 da manhã. Nas quinta-feiras, de 9 da noite às 10 da manhã. Deus reverteu totalmente nosso modo de pensar. Quanto mais orávamos, mais o Senhor nos impactava com coisas maravilhosas. Embora as reuniões durassem toda a noite, ninguém reclamava. Ao contrário, eles ansiavam por mais alimento espiritual. O Senhor nos visitava enquanto orávamos. Nós o víamos com nossos olhos espirituais, mas às vezes o víamos claramente com nossos olhos físicos. Ao experimentar Jesus, as crianças foram libertas da desobediência e transformadas em servos submissos e fiéis. 2 de nossos membros, ao verem o céu e o inferno, clamaram de joelhos e pediram perdão pelas vezes que me maltrataram. Sob temperatura abaixo de 0, eles saíam para evangelizar, soprando o ar quente nas palmas de suas mãos. Eles saíam às 4 da tarde e não retornavam antes das 8h30 da noite, com suas mãos e pés congelados. Eles sabiam que tinham que ser diligentes, porque viam seus tesouros sendo ajuntados no céu. Meena, a menina de 5 anos de idade, orava em línguas com braços levantados por 2 a 3 horas. Nossa congregação recebeu dons espirituais de profecia, discernimento, falar em línguas, palavras de conhecimento, de sabedoria e de fé. Pastor Kim. Com a intervenção especial do Espírito Santo, foi como se estivéssemos inflamados enquanto orávamos. Mesmo tendo terminado após as 7 da manhã seguinte, sentimos que não havíamos recebido bastante. Lee Yu-kyung. Eu ansiava profundamente pelo Senhor e com todas as minhas forças clamei: Jesus, Jesus, eu te amo, deixe-me te ver, revela-te a mim. Eu gritei e orei diligentemente em línguas. Cerca de 1 hora havia passado, quando de repente uma forte luz brilhou e alguém estava em pé, dentro da luz. Abri os olhos e fiquei em estado de choque, mas não vi nada. Quando eu fechei os olhos novamente, eu podia ver claramente. Então mantive meus olhos fechados. Jesus estava diante de mim, com vestes resplandecentes. Yu-kyung, eu te amo. Jesus disse essas palavras. Então se aproximou de mim e sentou-se na minha frente. Não acho que tenha visto alguém tão bonito como ele. Seus cabelos eram dourados e tinha olhos grandes e bonitos. Jesus acariciou suavemente meus cabelos e disse: Yu-kyung, eu te amo. Eu comecei a chorar e meu coração se derreteu. Quero mostrar-lhe como é o céu. Logo estávamos a caminho e havia uma luz tão brilhante que eu não conseguia abrir os olhos. Eu pensei, isso deve ser o céu. Ao chegarmos, incontáveis anjos com asas nos acolheram e Jesus deu uma volta comigo, apresentando-me para muitos anjos. Posteriormente, Jesus perguntou-me: Yu-kyung, você está feliz em visitar o céu? Sim, Jesus, muito, muito feliz. Jesus disse: ore diligentemente, obedeça ao pastor Kim e participe assiduamente das reuniões da igreja e você vai visitar o céu com mais frequência.
Então, seja fervorosa. Após voltar, compartilhei meu testemunho do encontro com Jesus e da visita ao céu. Baek Bong Nio. Cada um de nós estava ajoelhado em uma almofada para orar. A esposa do pastor estava próxima a mim, dançando cheia do Espírito Santo. Sua dança era suave como água corrente. Ela estava radiante e dançava maravilhosamente, como o Espírito Santo a dirigia. Continuei orando em línguas. De repente, uma gloriosa luz dourada brilhou e lá estava Jesus, com vestes brancas reluzentes. Bong Nio, eu te amo. Palavras não podem descrever a alegria transbordante de encontrar o Senhor. Eu tinha muitas perguntas para ele, as quais ele respondeu prontamente. Li Haak Sung. Concentrei-me em orar em línguas sem compreender, e minha oração tornou-se cheia de autoridade e minha voz poderosa. Meu corpo estava queimando como fogo e eu tive que tirar meu agasalho. Mais tarde, minha camisa estava encharcada de suor. Eu nunca havia experimentado na minha vida esse fogo ardente do Espírito Santo vindo sobre mim. Eu estava alegre e feliz em orar. Como eu orava ajoelhado, meus joelhos paralisaram e doíam, e minhas pernas ficaram dormentes. Kang Kyung-ja, a esposa do pastor. Eu não fazia uma oração decente há muito tempo, então eu estava me sentindo motivada. Enquanto orávamos, se surgisse um ambiente espiritual em comum, o Senhor tratava com o pastor e com cada membro individualmente, com intensa autoridade. Eu ansiava receber a dança espiritual com a qual a senhora Chu Thomas foi ungida. E mais tarde, pela primeira vez, eu era capaz de dançar a dança santa sem hesitação. Por um tempo eu escondi esse dom, mas já não posso fugir da direção do Espírito Santo. Meu corpo foi ungido como por fogo, enquanto minhas mãos se moviam livremente no compasso da música. Lee Yu Kyung. Eu estava orando com todas as minhas forças, e com uma súbita explosão de energia, eu vi um demônio que parecia ter saído de um filme, vestindo um traje branco e com cabelos longos. Ela veio em minha direção dançando e falando com a voz sombria. Ha, 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 he, 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 he. Fiquei paralisada de medo. O espírito maligno e maldito, eu ordeno em nome de Jesus que fuja de mim. Mas o demônio chegou mais perto de mim clamando. He, 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 he. Por que eu deveria fugir? Não só estou aqui para impedi-lo de orar, mas vou causar-lhe sofrimento físico. Então o pastor Kim colocou a mão na minha cabeça e orou gritando. Espírito imundo, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia. O demônio foi embora. O pastor nos disse, temos de ser confiantes quando oramos. Retornei à oração clamando, Jesus me ajude, ajude-me. Eu estava clamando a ele por algum tempo, quando Jesus apareceu na luz brilhante. Ele falou para mim, Yu Kyung, não se preocupe, vou protegê-la. Não importa que tipo de demônios te ataque, não tenha medo e não se preocupe. Com toda a sua força, clame a mim, e eu virei e expulsarei os demônios. Então não tenha medo e seja forte. Baek Bong Nio. Após o culto, eu comecei a orar diligentemente em línguas. Quando o Senhor apareceu para mim e disse, Bong Nio, vamos ao céu. Ele segurou minha mão e me guiou. Logo eu estava ao pé do trono santo do nosso Pai Celestial. Jesus explicou entusiasticamente a razão pela qual eu fui levada ao céu. Bong Nio, eu gostaria de ter um lindo casamento no céu com você hoje, e é por isso que estamos aqui. Logo os anjos começaram a preparar o meu vestido e me adornaram com muitas joias. Nunca vi nada parecido com o vestido dourado preparado para mim. Eu estava cheia de alegria. Muitos anjos e habitantes do céu felicitaram o nosso matrimônio e eu nunca esquecerei essa cena. Logo em seguida, o trono sagrado de nosso Pai Celestial parecia oscilar ligeiramente para trás e para frente. Cada vez que o seu trono sagrado oscilava, pelo fato de Deus estar tão contente, irradiava 5 cores brilhantes.
Após a cerimônia, eu viajei pelo céu, segurando a mão do Senhor. Eu estava no auge da minha felicidade. Lee Ha-sung. Com uma firme determinação, comecei a orar em línguas, quando de repente a cruz pendurada atrás do púlpito irradiou uma luz brilhante e uma porta redonda se abriu. Um pouco mais tarde, Jesus apareceu. Ha-sung, eu te amo. Eu não consegui conter a felicidade que tomou conta de mim. Ha-sung, há um lugar que você tem que ir comigo. Então vamos. Logo que Jesus pegou na minha mão, meu corpo flutuava no ar, leve como uma pluma. Quando chegamos ao nosso destino, havia um cheiro estranho e era muito sujo. Eu mal conseguia respirar devido ao odor desagradável à minha volta. Jesus, meu amado Jesus, onde estamos? Eu não posso ver muito bem na minha frente. Eu gritei, mas Jesus disse, Ha-sung, não se assuste. Isto é o inferno. Vou protegê-lo. Então não se preocupe, mas olhe atentamente. O fogo aqueceu as portas vermelho brilhantes do inferno e mesmo antes de entrar, era insuportavelmente quente. Eu tive que me desviar do fogo abrasador e do calor intenso. Eu perguntei, Jesus, como podemos entrar nesse abismo de fogo? Eu não acho que posso fazer isso. Fomos a um lugar que estava escuro como breu e eu não conseguia ver nada. Então, assim que Jesus tocou meus olhos, eu pude ver claramente. Havia uma senhora idosa com um olhar de desespero, sentada imóvel e vestindo um vestido tradicional coreano de cor branca. Jesus me disse, Ha-sung, olhe mais de perto. Então cheguei mais perto da velha senhora. Era minha avó materna que faleceu há alguns anos. Quando minha mãe saiu de casa, minha avó materna me criou. Ela me amava. Eu não sabia que minha avó estava no inferno. Espantado, gritei para ela, vovó, sou eu, Ha-sung. Como pode uma pessoa tão gentil acabar aqui? Depressa, saia daí. Minha avó logo me reconheceu e, surpresa, perguntou, Ha-sung, por que você está aqui? Como você chegou aqui? Eu respondi, Jesus me trouxe aqui, vovó. Saia depressa daí. Minha avó chorou e gritou, Ha-sung, tanto quanto eu quero sair, você não pode fazer o que quer aqui. Você não deve acabar aqui, saia imediatamente. Em lágrimas implorei a Jesus. Jesus, por favor, ajude a minha avó a sair. Minha avó teve uma vida triste. Em um instante, uma grande serpente apareceu debaixo das pernas da minha avó e começou a enrolar e sufocar seu corpo. Gritei bem alto. Ah! Minha avó gritou, assustada. Salve-me, por favor. Mas de nada adiantava. Jesus, meu querido Jesus, eu sou o único que tem feito tanto mal. Gritei. Por favor, faça alguma coisa, por favor. Jesus não disse uma palavra, mas seu coração estava se partindo. Enquanto ele olhava, eu chorei e chorei. Ao pedir, mas de nada adiantou. Mesmo em meio à loucura, ela perguntou sobre o bem-estar da família e se preocupou com eles. Ha-sung, como estão suas irmãs e sua mãe? Eu respondi, todos estão bem. E enquanto eu respondia, a serpente enrolou-se em torno dela, apertando-a. Minha avó gritava agonizante, cada vez mais alto. Jesus pegou minha mão e guiou-me, dizendo, Ha-sung, é hora de ir. Partimos do inferno, deixando os gritos da minha avó para trás de nós. Jesus disse, no inferno, em comparação com o mundo físico, todos os seus sentidos são definidos e claramente mais vivos. Ha-sung, não chore. Você viu isso claramente. Então vai, sirva ao Senhor fielmente. Você entendeu? Mais tarde, Jesus me disse, Ha-sung, o inferno foi horrível, não foi? Hoje eu quero te mostrar o céu. Em um curto espaço de tempo, nós estávamos no céu. Grupos de anjos e muitas pessoas que chegaram ao céu antes de mim vieram para me receber. Os anjos em redor e Jesus juntaram as mãos para dançarem juntos com alegria.
Tudo sobre o céu era um total contraste com as cenas do inferno. No céu, o que eu vi parecia novo, surpreendente e inacreditável. Estando no céu, eu fiz um pedido a Jesus. Jesus, o filho do pastor Joseph, seu pé está coberto de verrugas dolorosas e ele mal pode andar. Por favor, cure-o. E a minha mãe está sofrendo com dores nas costas. Ajude-a livrando dessa dor. Ajude o irmão Oh Jong-suk, que está morando no escritório da igreja, para que encontre logo um emprego. E, finalmente, nos ajude a experimentar um avivamento em nossa igreja. Com muita alegria, Jesus respondeu, sim, tudo bem. Jesus olhou para mim e disse, Hak-sung, é suficiente por hoje, vamos. Quando Jesus segurou minha mão, voamos através do céu, chegando de volta à igreja. Continuei orando diligentemente. Eu não conseguia parar de pensar em minha avó materna, sofrendo no inferno. E comecei a chorar. Eu estava em grande sofrimento e dor, que clamei chutando e gritando. Senhor, o que vou fazer? Minha avó morreu por causa de mim. Isso entristece meu coração profundamente. Vovó, minha pobre vovó. Eu chorei até a exaustão. Então comecei de novo. Clamei ao Senhor. Eu raramente choro, mas eu não pude acreditar que as lágrimas fluíam por 2 horas, 3 horas, chegando a 4 horas. Ao terminar o primeiro período de oração, ainda não havia conseguido conter minha tristeza. Eu compartilhei o meu testemunho sobre a visita ao céu e ao inferno com os outros irmãos. Então, às 5 horas da manhã, começou o nosso segundo período de oração, que durou 5 horas. Enquanto o pastor pregava o sermão, Jesus apareceu e o sermão tornou-se mais poderoso. Anjos desceram do céu alinhando-se ao lado do púlpito e alguns carregavam uma taça com um suporte. Eles escolheram cada uma das nossas orações e diziam, amém, amém. Mesmo após o término de todo o culto, eu não conseguia parar de agonizar por causa da minha avó, que estava no inferno. 4 horas se passaram desde que o pastor iniciou o sermão. Nenhum de nós sequer piscava os olhos. A menina de 5 anos, Meena, também ouvia atentamente o sermão. Com meus olhos fixos no pastor, vi Jesus aparecer com um grupo de anjos. Jesus trazia 9 ovelhas com ele. Verifiquei que o número de ovelhas que Jesus trazia e o número de guerreiros da oração eram os mesmos. Vocês todos são minhas ovelhas. Estou sempre cuidando de vocês. Então não se preocupem. O sermão do pastor era inflamado e ele falava com fogo santo. Jesus estava profundamente envolvido com a pregação do pastor e gritou com alegria. Bom trabalho, pastor Kim. Está indo muito bem. Jesus caminhava ao lado do pastor, irradiando um sorriso constante. Quando o pastor se movia para a esquerda, Jesus se movia para a esquerda. Quando ele se movia para a direita, Jesus também se movia para a direita. Em seguida, 10 anjos apareceram. Um estava com um livro aberto registrando rapidamente alguma coisa. Outros anjos rodearam o pastor carregando suas taças e registrando o sermão. Quando uma taça estava cheia, o próximo anjo vinha junto com outra taça e eles continuaram, levando as taças para o céu. Jesus se alegrava e os anjos também se alegravam. Depois do sermão, chegava finalmente o momento de orarmos juntos. Enquanto orávamos, os novos membros da equipe de oração pareciam que estavam numa batalha. Ao clamarmos ao Senhor com arrependimento, lágrimas e suor eram derramados. Então Jesus se aproximou, chamando meu nome. O Senhor falou, comparando várias igrejas. Bongni, muitas igrejas dormem e têm suas cruzes vermelhas acesas à noite, durante a semana. Mas os membros da igreja do Senhor oram diligentemente. Estou prazerosamente feliz agora. Então anjos desceram em grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5.
Eu comecei a contá-los, mas não pude ver o fim daquela procissão. Então parei. Eles continuaram descendo sem parar e se posicionaram em frente ao altar, onde os 9 membros oravam. Eles recolheram nossas orações em taças de ouro e levou-as até o céu, e depois retornaram. Os anjos levaram nossas orações a Deus. E ultimamente, com os membros da Igreja do Senhor adorando durante toda a noite, nos lançando em oração, os anjos nos agradecem por dar-lhes tanto o que fazer. Jesus disse: com o clamor diligente ao Senhor e a adoração dia e noite por parte de vocês, o Pai Celestial, eu mesmo e o Espírito Santo temos nos maravilhado com tal dedicação. É raro encontrar uma igreja como essa na Terra. O Pai Celestial nos perguntou: o que eu posso dar a vocês? Então ele perguntou a Jesus: meu filho, o que você acha que eu devo fazer? Jesus respondeu: Pai, faça conforme a tua vontade. O Espírito Santo nos ungiu com fogo santo, óleo e dons celestiais. O Pai disse: eu quero ungir especialmente a esposa do pastor Kang Kyung-ja, com fogo ardente do Espírito Santo e o dom de curar os doentes. E também quero concedê-la a unção de dançar no Espírito com ousadia. Quando a esposa do pastor começou a dançar no Espírito, todos assistiam espantados. Seu rosto começou a ficar vermelho enquanto dançava, sob a direção do Espírito Santo. De repente, Deus levou-me a um lugar que parecia como se eu estivesse debaixo d'água, como se meu corpo e meus pés se movessem por conta própria. Um pouco mais tarde, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: eu vou te batizar com fogo ardente. Eu senti como se tivesse sido lançada dentro de um óleo e senti imediatamente meu corpo como uma bola de fogo. Mais tarde, Jesus começou a falar sobre as igrejas na Coreia. Com um tom irritado, ele falou: de que adianta uma igreja ser grande, com sua cruz iluminada, mas oca? Eu escolhi os pastores para salvar as almas perdidas, mas eles oram pouco, e isso está partindo o meu coração. Mais tarde, eu estava dançando no Espírito Santo e orando em línguas, quando Jesus segurou minha mão dizendo: Bong-nio, venha comigo ao céu. Tão logo eu segurei a mão de Jesus, de repente eu estava vestida com a túnica branca e voando com Jesus nos ares. Quanto mais eu subia, a terra tornava-se cada vez menor. O universo era tão bonito. Voamos por um tempo e alcançamos a galáxia. Quando passamos a galáxia, ficou escuro novamente e eu vi 2 estradas. Entramos na estrada à direita. Então eu perguntei: Senhor, para onde vai a estrada à esquerda? Ele me disse que levava ao inferno. Parecia que estávamos na estrada por um tempo, quando de repente apareceu uma luz tão intensa que eu não conseguia abrir os olhos. O céu estava cheio de estrelas. As pessoas na Terra costumam utilizar a palavra paraíso, mas o que eu vi não pode ser descrito com palavras terrenas. Como pode ser? Como isso pode ser possível? E eu perguntei: os seres humanos não podem imaginar como é na verdade o céu. Muitos anjos me cumprimentaram e me saudaram. Jesus disse: você decidiu e se comprometeu a frequentar diligentemente a igreja. Então eu quero lhe mostrar sua casa no céu. Siga-me. Eu vi muitos anjos construindo algo. Jesus me disse: esta é a sua casa. Olhei, mas não havia nenhuma casa. Eu só vi uma fundação profunda. Os anjos estavam usando ouro para realizar seu trabalho. Jesus disse: em poucos dias sua casa começará a ser levantada. Não desanime, mas ore diligentemente e viva fielmente. Você adorava o diabo e levava muitas pessoas ao delírio, mas você tomou a decisão de crer em mim e frequentar diligentemente a igreja. Jesus disse: há um lugar que eu quero te mostrar, então siga-me. E ele me levou para outro lugar. Minha amada Bong-nio, eu vou lhe mostrar o tesouro acumulado
e a casa das pessoas responsáveis por sua evangelização, seu pastor Kim Yong-do e sua esposa Kang Yoon-ja. Olhe atentamente. Um edifício de 1000 andares na terra é comparável a um edifício de 1 andar no céu. E tudo no céu é indescritível, com um vocabulário humano limitado. Diante dos meus olhos havia um edifício enorme que irradiava uma luz tão intensa que eu não conseguia erguer a cabeça. Essa é a casa do pastor Kim Do-young. Jesus ergueu sua mão direita e de repente eu podia ver claramente a linda casa celestial do pastor. Então o Senhor disse: agora vamos ver o tesouro acumulado do pastor Kim. A distância entre a casa e o depósito do tesouro era cerca de 3 a 4 paradas de ônibus. O tesouro do pastor era fortemente guardado por centenas de anjos, de modo que eu não poderia entrar. Quando Jesus apareceu, os anjos baixaram suas asas, ficaram de pé e se inclinaram diante dele. Cada depósito de tesouros no céu exigia permissão de Jesus para entrar. As cores radiantes que emanavam dos tesouros eram imagens admiráveis. Uau! Pastor Kim vai ficar muito feliz, eu disse. Dentro do depósito do tesouro havia incontáveis anjos ocupados em organizar todos os materiais enviados da terra em favor do pastor Kim. O tesouro do pastor continuou aumentando. Eu perguntei a Jesus: por que a casa do pastor Kim é tão grande e por que ela tem tantos tesouros? O Senhor me respondeu: o pastor Kim Yong-do começou sua caminhada de fé cedo e ele sempre orava e me servia com diligência. Jesus disse: isso é tudo que temos hoje. Então veremos mais na próxima vez que você vier aqui. Ele me trouxe de volta à igreja. Jesus disse uma última coisa antes de me deixar. Quando eu morri na cruz, muitos acreditavam que eu não viveria novamente. Eles pararam de crer em mim, pararam de ir à igreja e agora estão ocupados com coisas mundanas. Kim Jo-eun. Orei em línguas por cerca de 1 hora, quando de repente surgiu uma luz brilhante. Então Jesus, vestindo uma túnica branca, apareceu diante dos meus olhos. Jesus tinha cabelos castanhos e estava usando uma túnica branca brilhante, semelhante a uma toga. Ele chamou meu nome. Joeun, minha amada Joeun, eu te amo. Jesus aproximou-se ao falar comigo. Fiquei surpresa e disse: o Senhor é realmente Jesus? Uau, Jesus, eu realmente te amo. O Senhor é maravilhoso. Eu estava cheia de emoção e eu não sabia o que fazer. Jesus sentou-se diante de mim, dizendo que me amava. Alegremente continuei: Jesus, eu realmente te amo. E ele respondeu: sim, eu te amo muito também. Jesus me disse: ore diligentemente e eu me manifestarei a você. Vou te levar ao céu e mostrar-lhe muitas coisas lá. Então ore diligentemente. Então ele desapareceu. Quando eu não vi mais Jesus, comecei a orar em línguas com todas as minhas forças. De repente, diante de mim, um objeto estranho apareceu, correndo em minha direção. Ambos os cantos dos seus olhos estavam ligeiramente rasgados e o olho direito tinha uma forma de X. Esse demônio era coberto de cicatrizes. Gritei: em nome de Jesus, afaste-se de mim. O demônio desapareceu. Continuei orando. Quando alguma coisa com os olhos mais estreitos do que os de um gato apareceu na minha frente, tinha asas de morcego e dentes afiados, horrivelmente salientes. Ele correu em minha direção para me assustar, mas eu o derrotei em nome de Jesus. Então um demônio um tanto familiar apareceu e eu me perguntava onde eu tinha visto antes. Percebi que era o personagem que eu vi no jogo de computador StarCraft. Esse demônio feminino correu em minha direção. Ele tentou me intimidar olhando-me fixamente. Ao contrário de outros espíritos malignos que rapidamente fugiram quando mencionei o nome de Jesus, esse demônio feminino não foi embora facilmente. Mesmo depois de haver ordenado repetidamente, ele não se mexeu. Eu estava realmente ficando com medo. Corri para perto do pastor Kim, ao lado do púlpito, e continuei a orar. O pastor pegou minha mão e a levantou, orando comigo.
e só então o demônio partiu. Pastor King Young-do. Havia passado uma semana desde que começamos o nosso rally de oração, com determinação. Nossa batalha espiritual se intensificou e nossas lutas físicas continuaram diárias. Um por um, os olhos espirituais de cada guerreiro de oração iam sendo abertos e eles ficaram cheios do Espírito Santo. As forças demoníacas, então, fizeram um movimento agressivo de ataque. Muitas situações pessoais surgiram, testando os limites de nossa irritação. No primeiro dia, houve um corte terrível em um dos pneus do meu carro. No dia seguinte, houve outro rasgo no pneu da frente. Fiquei muito frustrado com a situação. No entanto, eu não reclamei de Deus, mas gritava aleluia, com o coração agradecido. No próximo dia, um caminhão de reboque levou o meu carro. Isso realmente estava perto de me levar além dos limites. Mas minha esposa e os membros da congregação lembraram-me. Pastor, você tem que perseverar nisso. Mais tarde, alguém havia quebrado as luzes do freio do carro. E no dia seguinte, alguém raspou a lateral do carro com um objeto pontiagudo. Os cultos na igreja progrediram, de forma como o Espírito Santo dirigia. Até então, o título no boletim da igreja era A Hora Propícia para a Plenitude do Espírito Santo, mas foi substituído por um culto realmente dirigido pelo Espírito Santo. As formalidades de adoração, oração, pregação e ofertas foram removidas, e nós descansamos na orientação do Espírito Santo para liderar o louvor, a oração, a pregação e os avisos. O sermão pode ser pregado sem pressa, desde que não haja nenhuma pressão para terminar dentro de um período de tempo. Cada guerreiro de oração vê a presença de Jesus durante nossas vigílias de oração, e assim não se sentem cansados, mesmo que o culto vá até a manhã seguinte. Estamos sempre alerta e não há tempo para baixar a guarda, pois o diabo ataca sem cessar. Kim Jo-eun. Eu estava orando em línguas quando Jesus se aproximou de mim, dizendo, Jo-eun, eu te amo. Ele continuou, Jo-eun, ore diligentemente. Eu vou segurar sua mão e te levar ao céu. Ore sem cessar. Vou mostrar-lhe o céu. Você entende? Mais tarde naquela noite, os demônios apareceram em grupos. Um apareceu batendo suas asas como um morcego, com 2 pequenos chifres na cabeça e os olhos como um gato. Ele voou em minha direção com a boca aberta, com um limo pegajoso escorrendo de sua boca. Os olhos eram vermelhos. Gritei, em nome de Jesus, eu te ordeno, demônio sujo e imundo, fuja de mim. Com isso ele desapareceu. Um pouco mais tarde, um demônio de rosto azul e olhos pequenos aproximou-se de mim. Fiquei assustada e surgiram arrepios por todo o meu corpo. Eu ordenei, em nome de Jesus, fuja de mim, mas esse demônio não se moveu. Em vez disso, continuou a me fitar. Gritei alto apavorada quando a irmã Baek Bong Nio, que estava sentada do meu lado, juntou-se a mim clamando, em nome de Jesus, fuja de nós. Só então ele fugiu. Retornei à oração quando um enorme dragão vermelho começou a voar em minha direção. Seus olhos eram verdes. De sua cabeça projetavam-se longos e afiados chifres. Havia fumaça em suas narinas. Ele avançou sobre mim como se estivesse prestes a me engolir viva. Fiquei imóvel, firme no chão, orando em línguas diligentemente, em nome de Jesus, e de repente ele fugiu. Foi uma sensação muito gratificante. Eu não compreendia o poder e a magnitude do nome de Jesus antes dessa experiência. De outra vez, um demônio hediondo, terrivelmente mau, e com aparência de caveira, sorria na minha frente, como se estivesse zombando de mim. Mais uma vez eu orei em línguas, usando o nome de Jesus para expulsar o demônio. Mais tarde eu estava pensando em Jesus pendurado na cruz e ele apareceu, incentivando-me e dizendo, Jo-eun, um pouco mais, ore mais um pouco. Lee Ha-ak-sung. Os ataques concentrados do diabo começaram.
O dragão vermelho do qual Joeum me falou apareceu diante de mim. Seu tamanho enorme me assustou. Tinha olhos verdes e uma fumaça negra esguichava de suas narinas. Seus dentes eram afiados como chifres. Suas garras pontiagudas e sua cauda assustadoramente longa. Contudo, orei com ousadia e ele desapareceu. Um pouco mais tarde, um demônio com aparência feminina apareceu gritando. He, 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 he. Sua boca estava cheia de dentes, como a de um lobo. Além disso, comecei a ouvir um exército marchando com botas de combate, fortemente atrás de mim. Logo caíram escuras sombras ao meu redor. O ruído do diabo e o barulho sombrio de botas militares me deixaram tão apavorado que comecei a clamar. Senhor, ajude-me. Por favor, me ajude. Eu estava clamando ao Senhor quando Jesus apareceu em uma luz brilhante. Os espíritos malignos sumiram assim que Jesus apareceu. Jesus segurou a minha mão e eu comecei a cantar e a dançar com ele. Mais tarde, Jesus me chamou e disse, meu querido Haak Sung, você quer visitar o céu? Tão logo ele segurou minha mão, meu corpo foi vestido com a roupa branca. Flutuei no ar e voei em direção aos anjos celestiais que nos aguardavam. Eu não podia manter minha cabeça erguida corretamente na presença de tal brilho. O céu só podia ser descrito como um lugar cheio de estrelas. Pensei que estava sonhando, mas o céu era mais real que o mundo terreno. Todo o céu estava coberto de ouro. Não havia um lugar a partir do qual não irradiava luz. Muitos anjos e santos se movimentavam ocupados, e os anjos me saudavam com alegria. Eu disse, Jesus, eu quero saber se há uma casa para mim aqui. Então Jesus enviou 2 anjos para me acompanhar até onde minha casa estava. Minha casa não era grande, mas as paredes eram feitas de tijolos de ouro. Eu vi um enorme jardim de flores, cheio de flores diversas. Tive uma súbita vontade de saltar e rolar em volta do jardim. Como eu inspirava o doce aroma das flores, estava cheio de alegria e saltava para cima e para baixo como uma criança. Lee Yu-kyung. Eu estava orando em línguas quando o diabo se aproximou de mim. Havia uma cicatriz alinhavada em forma de X em seu olho direito, e no olho esquerdo havia algo como tapa-olho negro e tinha a aparência de um demônio masculino. Então eu ordenei, em nome de Jesus, fuja de mim. Mais tarde um demônio que tinha asas de morcego se aproximou. O que eu fiz de errado a você para que você me incomode assim? Ele implorou. Ei, eu jamais voltaria a você se me deixar entrar e sair de você apenas uma vez. Eu respondi, você demônio imundo, em nome de Jesus saia da minha frente. Com isso ele desapareceu. Depois disso eu lutei com mais 3 ou 4 demônios diferentes. E de repente eu senti um cheiro suave ao meu redor. Jesus veio e me disse, minha querida Yu-kyung, dê-me sua mão. Então eu estendi minha mão e Jesus a segurou, com mãos quentes e suaves. Eu disse, Jesus, meu ombro está doendo muito. Quando Jesus impôs as mãos sobre meus ombros, a dor diminuiu. Jesus deu a cada um dos guerreiros de oração um apelido. Foi muito divertido. Jesus me chamou de cara pintada, porque eu tenho muitos pontinhos no meu rosto. O nome de Joeum é Sésamo, ou sarda, porque ela é cheia de sardas. Mais tarde, Jesus me consolou por causa de toda a dor que eu passei ao ver os membros da minha família no inferno. Minha querida Yu-kyung, você chorou muito ao encontrar sua avó no inferno. O Senhor me lembrou. Yu-kyung, quando eu levá-lo para visitar o inferno, você não deve dar sua mão a ninguém, mesmo que seja sua amada avó. Nunca se deve segurar a mão de alguém naquele lugar. Baek Bong Nil. Mais tarde, Jesus outra vez me levou a visitar o inferno. Dessa vez eu vi o meu falecido pai e o meu irmão mais novo, de 26 anos de idade. Ele cometeu suicídio ingerindo veneno. Ambos estavam nus. Seus olhos encontraram os meus. Minha irmã mais velha, Bong Nil, como você chegou aqui?
Este não é lugar para você. Irmã, peça ao Senhor, apresse-se e implore para que Ele me tire daqui. Ajude-me a ir para o céu agora. Em meio aos seus gritos e rogos, meu irmão foi lançado em um reservatório de água fervente. Eu podia ouvir a água fervendo. Desde que eu era criança, meu pai me desprezou. Esse ódio cresceu ao longo dos anos. Meu pai me disse, Bong-nio, quando eu estava vivo, eu fiz tantas coisas desprezíveis das quais me arrependo muito agora. Eu sei que é por isso que eu estou aqui agora. Eu lamento profundamente. Perguntei a Jesus, Senhor, por que meu pai veio para cá? Ele respondeu, seu pai pecou muito. Ele não cria em mim e também jogava sem faltar um dia. Quando sua mãe estava grávida de seu irmão e faltava pouco mais de um mês para o bebê nascer, naturalmente saudável, seu pai tirou essa preciosa vida no ventre de sua mãe, dando socos em seu estômago. O bebê sofreu traumatismo no útero e morreu. Seu pai também obrigou você a enterrar um bebê ainda vivo em cima de uma montanha. Você já sabia disso? Depois de cometer um pecado tão mau, ele nunca confessou ou pediu perdão. É justo que ele esteja aqui no inferno. A expressão de Jesus era de muita ira. Eu vi outra face que eu conhecia. Era minha tia mais nova. Ela fervorosamente pediu que quando eu retornasse à terra, ela queria que sua sobrinha e a família dela crescem em Jesus Cristo, orassem diligentemente e soubessem sobre o inferno, para que todos eles fossem para o céu. Ela disse, eu realmente não sabia que havia um inferno, ou como era quente e miserável estar aqui. Eu tinha o título de diaconisa na igreja, mas eu não servia na igreja. Eu tinha muitos ídolos no mundo e isso me corrompeu. Por isso eu estou aqui. Eu lamento muito, ela gritava. Então ela foi lançada na água fervente da mesma forma. Eu estava tão assustada e triste que não podia mais suportar. Meu rosto estava coberto de lágrimas e o odor de queimado tornou difícil a minha respiração. Jesus continuou derramando suas lágrimas. O Senhor tinha uma lição importante para mim. Você só tem a oportunidade de ir para o céu enquanto ainda está fisicamente vivo. Eu não podia fazer nada, mas vê-lo sofrer. O fogo no inferno não pode ser comparado ao fogo em nosso mundo físico. Lee Yu-kyung. Depois de orar até 7h30 da manhã, fui para casa esperando que fosse dormir, quando senti uma presença no quarto. Abri os olhos, mas eu não vi nada. Quando eu fechei os olhos outra vez, Jesus estava sentado ao meu lado. Um medo repentino tomou conta de mim e meu corpo ficou todo arrepiado. Orei corajosamente em línguas e, de repente, a pessoa que eu pensava que era Jesus transformou-se em um demônio negro de olhos azul escuro. O demônio movimentou seus olhos e, com as mãos levantadas, tentou recitar a oração do Senhor. Então ele gritou, todos os demônios venham. Eu estava apavorada. Com um grito de ordem eu disse, você, demônio, em nome de Jesus, fuja de mim. O demônio desapareceu instantaneamente. Kenjo Eun. Enquanto eu estava orando intensamente em línguas, um dragão vermelho apareceu diante de mim. De repente ele correu e saltou sobre mim. O dragão tinha os olhos de um crocodilo ameaçador, com garras muito grossas e afiadas. E ele tentou me aterrorizar, enfiando suas garras em mim. Uma fumaça nojenta e repulsiva saía de suas narinas. Satanás, seu ser hediondo, fuja de mim em nome de Jesus. Eu estava gritando como uma louca. O dragão, em seguida, se dirigiu para o irmão Haak-sung. Ele ficou assustado e sua oração em línguas tornou-se mais forte e intensa. Ele ordenou como eu fiz. Satanás, fuja de mim em nome de Jesus. Logo o dragão aproximou-se de mim e transformou-se num dragão negro. Com um sorriso mau, o dragão começou a falar. Não ore. Por que é que você abre tão facilmente os seus olhos quando você ora? Nesse caso, mantenha os olhos abertos, porque você tem que fechar os olhos durante a oração. Abre os seus olhos nesse instante. Por que você está orando tão intensamente hoje? Ele tentou quebrar a minha concentração nas orações. Ordenei de novo. Satanás horrível, fuja de mim em nome de Jesus. Contudo, o dragão não saiu tão facilmente. Por isso eu tinha que enfatizar o nome de Jesus mais fortemente.
Continuei clamando o nome de Jesus e o dragão mais uma vez se virou para mim com olhos malignos e penetrantes, arranjou os dentes e fugiu. Logo outro espírito fitou-me e começou a avançar em minha direção. Percebi que era um popular demônio feminino visto em muitos filmes coreanos de terror e na TV. Fiquei assustada, mas eu sabia que se eu mostrasse algum temor, daria ao demônio a ousadia de me atacar veementemente. Com todas as minhas forças, tentei não expressar nenhum medo ao lutar com o demônio em oração. O objetivo desse espírito é assustar as pessoas até a morte. Sangue escorria das extremidades de sua boca. Seu cabelo parecia embaraçado e despenteado. Ela fez um som profundo e deu uma risada horrível. Com toda a minha força ordenei: fuja de mim em nome de Jesus. E ela desapareceu. Posteriormente, o Senhor Jesus apareceu diante de mim. No entanto, dessa vez, senti que havia algo errado. Senti mal-estar e medo. Lembro do meu pastor me dizendo para ter cuidado, pois o diabo pode aparecer como um anjo de luz. Ele disse que se eu não for capaz de discernir, eu deveria orar em línguas ou provar o Espírito citando as Escrituras. Tentei provar esse Jesus orando em línguas. No momento em que eu orei em línguas, o que parecia ser a face do Senhor começou a se desfigurar e se tornar preta. O diabo veio até mim disfarçado de Jesus. Os olhos do demônio giravam em todas as direções e ele não saiu de minha presença, tentando distrair as minhas orações. Irmã Baek Bongenil. Hoje, enquanto eu estava orando em línguas, o Senhor Jesus veio até mim. Chorando, clamei: Senhor, Senhor. Jesus falou e disse: pare de chorar. Eu vim para levá-la ao céu. Venha comigo. Havia simpatia na face do Senhor quando ele segurou minha mão. Toda vez que eu visito o céu, fico espantada com todos os mistérios que são ilimitados e eternos. Fico impressionada com as maravilhosas cenas. Sinto que levaria a eternidade para ver e experimentar todo o céu. Jesus disse-me para observar a igreja no céu. Logo que lá chegamos, meu queixo caiu. Quando eu vi um impressionante e enorme edifício, gritei: Uau! Eu estava em estado de êxtase. Era tão grande que parecia poder alcançar o topo do céu. Mais tarde, quando estávamos andando pelo céu, Jesus disse: Bongnio, vamos visitar o pico mais alto do céu. Quando chegamos ao topo, eu pude ver muitas áreas diferentes do céu. Vi muitos anjos e um enorme jardim, com vários tipos diferentes de flores. Era impossível para mim contar todos os diferentes tipos de plantas e flores que eu vi. Eu pude ver o mar sem fim, claro como cristal. Havia muitos belos navios flutuando na água. Mais tarde, quando eu estava de volta à terra, ainda que eu tivesse acabado de visitar o céu, eu estava novamente me lembrando de meus pais e meu irmão no inferno. Chorei por muitas horas e não sabia o que fazer. Logo, um grupo de 15 anjos apareceu a mim. O Senhor mandou que viéssemos à terra para confortar a irmã Baek Bongnio. É por isso que estamos aqui. Eles me rodearam e começaram a ministrar a mim com palavras afetuosas de conforto. Logo comecei a me acalmar e minhas lágrimas foram enxugadas. Mais tarde, enquanto eu continuava orando, de repente vi o céu aberto e Deus Pai estava sentado em um trono celeste. Ele falou e me disse para parar de chorar. O Espírito Santo veio e sussurrou para mim: eu darei a você e à irmã Kang e Yunxá um dom de cura e o fogo do Espírito Santo. Entretanto, vocês devem buscá-lo seriamente. Enquanto Jesus estava de pé ao lado do Pai, ele me disse: Bongnio, quando você se tornar cansada e fraca durante as orações, eu te ungirei com o poder do Espírito Santo. Depois de um tempinho, Jesus começou a falar com voz áspera, afirmando que muitas igrejas e pastores estão adorando-o em vão. Eles seguem a tradição e as obras dos homens. Muitos dos cultos são curtos e vazios de mensagens. O tempo de adoração e de louvor tem se tornado inaceitável. Eles estão mais preocupados em quando vai acabar o tempo de pregação, tem sido reduzido. Jesus estava expressando a sua angústia. Geralmente os cultos duram cerca de 1 hora,
No entanto, muitos cultos têm durado menos de 1 hora. Eles estão com pressa para terminar. Jesus gostaria de se manifestar através dos corpos dos pregadores, mas os pastores pregam na carne e não no espírito. Eles estão mais preocupados com a duração do tempo do que com pregar no espírito. Com menos tempo de adoração e de culto, muitos pregadores estão utilizando o tempo livre para uso pessoal, tais como refeições, passeios com a congregação e desperdiçando tempo com outros assuntos triviais. Alguns pastores são distraídos e iludidos por irmãs atraentes e dão mais atenção à sua beleza. Além disso, alguns pastores não tratam a congregação com igual respeito. Os membros mais ricos recebem mais tempo e respeito do que aqueles sem dinheiro. Esses tipos de pastores não estão gastando tempo bastante em oração para a glória de Deus, mas estão orando trivialmente, o que é frustrante e desanimador para o nosso Senhor. As mensagens não são guiadas pelo Espírito Santo. As mensagens são preparadas na carne, com base no conhecimento dos pastores. Mensagens que não vêm do Espírito Santo resultam em pregações curtas e vãs. Pregadores preferem não ser guiados pelo Espírito Santo, mas pela vontade da congregação. Jesus deseja ungir e usar poderosamente os pastores para a glória de Deus. No entanto, os pregadores têm desistido por sua própria vontade de buscar a unção do Senhor. Agora suas mentes carnais regem seus espíritos. Muitos pregadores não podem sentir o coração e os desejos de Deus. Deus está profundamente triste. Quando ampliam ou constroem uma igreja, alguns pregadores fazem-no para sua própria glória e orgulho. Em seus corações, a construção é um monumento para eles mesmos. Esses tipos de pastores passam muito pouco tempo em oração. Estão preocupados com o materialismo do mundo. Quando o Senhor me falou sobre essas coisas, eu vi a expressão de tristeza no seu rosto. Embora muitos pregadores vangloriam-se de seus espetaculares edifícios, o céu considera-os trivial. O caminho do céu é mais alto do que o da terra. O que alguém considera importante na terra pode ser desprezível no céu. Jesus me disse: nem todos os pastores são maus, mas os desobedientes devem ser disciplinados. Se eles não se arrependerem, vou lançá-los no inferno, onde serão atormentados. Em um curto espaço de tempo vou levá-los lá, onde vocês irão testemunhar àqueles que foram antes deles. Mais tarde naquele dia, eu precisava de ajuda do Senhor para entender algo. Alguns irmãos, que têm sido cristãos por décadas, disseram-me que somente quando uma pessoa morre, ela entra no céu ou no inferno. Eles alegavam que uma pessoa não poderia visitar o céu ou o inferno enquanto ainda estava viva. Diziam que isso era um disparate. Eles diziam que a minha igreja tinha problemas sobre doutrinas e crenças. Eles faziam observações sarcásticas sobre nossas reuniões de oração e ridicularizavam as reuniões de longas horas. Alegavam ainda que o pastor Ken e a igreja poderia ser uma seita. Então orei: por favor, Senhor, e se nossa igreja for realmente uma seita, o que vai acontecer com a minha família? O Senhor disse: o que é uma seita? As pessoas estão criticando e julgando umas às outras por causa de suas diferenças, denominações e doutrinas. Elas estão cometendo pecado. No entanto, eu estou muito satisfeito com a sua igreja. Você e os membros da sua igreja oram sem cessar durante a noite. Aqueles que têm perseguido vocês e lhes chamado de seita vão saber que eu vivo e sou o Senhor. Vocês receberam o dom de curar os doentes e são capazes de expulsar demônios. Vocês também vivem segundo o Espírito Santo. Jesus continuou: pessoas que julgam e criticam umas às outras receberão terrível julgamento. Não deixe que elas enganem vocês. Estou profundamente comovido por suas orações. Não se preocupem, vou proteger você e sua igreja. Embora eu deseje me revelar a todo o meu povo e conceder-lhes dons espirituais, eles não me buscam. Muitos não estão orando de acordo com a minha vontade. Perguntei-lhe: Jesus, o que será da nossa igreja? Jesus disse:
Você é bem-aventurada por ser cheia com o Espírito Santo e por receber o dom de línguas tão cedo. O fogo santo será sentido e recebido pela congregação. Durante os longos cultos, o pastor Kim poderosamente prega na unção do Espírito Santo. Alguns poderiam supor que nós cochilávamos durante os longos cultos. No entanto, a pregação assertiva, o louvor, os cânticos e a adoração entusiasmada, tudo feitos com tanta paixão que ficamos cheios de energia e podemos continuar durante toda a noite e todo o dia seguinte. Um dia o nosso pastor pregava com uma firmeza tal que seu rosto ficou vermelho. Durante o sermão, que foi poderoso e apaixonado, eu tive uma visão do glorioso trono de Deus. Deus Pai estava derramando o óleo da unção. Parecia que o Espírito Santo estava ungindo o pastor com fogo. Eu podia ver Deus Pai derramando continuamente fogo e unção de óleo sobre o pastor. A pregação se tornou muito poderosa e prazerosa. Eu vi o Senhor Jesus sorrindo com alegria. O Senhor disse ao anjo para registrar diligentemente os eventos do culto. O anjo confirmou e obedeceu. Perguntei a Jesus sobre uma igreja conhecida no mundo inteiro e que possuía muitas filiais, inclusive na Coreia. Alguns dizem que seus números são grandes devido à sua história e tradição. Eles são crentes como nós? Perguntei a Jesus e ele respondeu: se eles creem em mim, é claro que eles serão salvos. Mas essa igreja desonra a palavra de Deus, misturando-a com o mundo. Enquanto discutíamos sobre essa igreja em particular, foi-me mostrado em uma visão um príncipe dos demônios. Esse demônio parecia preocupado, nervoso e apreensivo quanto ao seu plano em relação a essa igreja. Jesus disse: muito dentre o povo de Deus são ignorantes sobre o diabo e os espíritos malignos. Meu povo vive de suas vidas sem dar muita atenção ao inimigo. Entretanto, o diabo vai tentar atrapalhar o seu trabalho. Tenha bom ânimo. Mais tarde, quando eu estava orando ao lado do pastor, um enorme dragão vermelho apareceu, entrando pela porta da frente. Ele parecia ser tão alto quanto o céu. Sua expressão era de pura ira, ao tempo em que mantinha seu nariz em movimento. O dragão disse: estou tentando entrar em seu corpo. Como você se atreve a desafiar-me? Sou o rei do inferno. Todos no inferno obedecem-me com medo. Quem você pensa que é? Você não é ninguém. Você não tem direito de revelar minha identidade. Agora eu sei quem você é. Um de meus subordinados acaba de informar-me sobre você. Eu já havia incumbido esse subordinado de enganar e levar muitas pessoas para o inferno. No entanto, ele voltou sem êxito. Quando eu lhe perguntei por que ele havia falhado, ele disse: meu rei, você deve ver por si mesmo, porque é tão difícil. Eu pensei que eu poderia facilmente levar as pessoas ao suicídio. No entanto, as orações dos cristãos são muito poderosas. O que você está dizendo? Eu repreendi o subordinado. Tive de verificar a alegação do subordinado. Era verdade. Era quase impossível lutar contra as orações. Embora o dragão nos assustasse e nos repreendesse, estávamos seguros sob a proteção de Jesus. O dragão gritou obscenidades vulgares e disse: eu tenho sido impedido. Jesus lhe respondeu: onde você pensa que vai? Não seja rude e violento. Se você tocar em uma pessoa da igreja do Senhor, você será punido e meu Pai te ferirá. O dragão estava angustiado e de repente desapareceu. Jesus disse: esse dragão do inferno tentou te enganar como o príncipe dos espíritos malignos. Essa foi a primeira manifestação desse demônio. Ele sempre mandou seus subordinados à terra para cumprir suas ordens. Ore diligentemente e sem cessar. Seja sempre cautelosa e não se preocupe, porque o Deus Trino sempre vai protegê-la. Pastor Kim Yong-do. Era terça-feira e lá fora estava congelando, sob um vento frio de 15 graus abaixo de zero. Apesar das condições meteorológicas, 4 dos membros saíram para evangelizar. Mas antes disso, eles se prepararam diligentemente em oração e com o poder do Espírito Santo. O Senhor os ungiu com fogo santo. Os 4 discutiram um plano de evangelismo com mais êxito e eficácia.
Eles sabiam que uma grande recompensa os aguardava, por estar fazendo incansavelmente a obra do Senhor. Todos eles retornaram tarde, estavam cheios de alegria. Pastor, nunca percebemos que evangelizar seria tão divertido e agradável, disseram eles. Kim Eun-jo. Enquanto eu orava fervorosamente, uma luz brilhante apareceu diante de mim. E na frente dessa luz estava Jesus. Joeun, eu te amo. Ore sem cessar, ore diligentemente, ore com todo o seu coração, não pare. Senti calor e eu fui capaz de ver Jesus mais claramente. Então eu soube por que Jesus me disse para erguer mais alto as minhas mãos. Fui capaz de ver Jesus mais nitidamente. Quando o fiz, eu lhe disse: Uau, eu posso vê-lo mais claramente, Senhor. Eu te adoro. Jesus, obrigada. Eu estava me sentindo bem. Parei de orar por um momento para desfrutar minha alegria, quando o espírito maligno apareceu. Era mais negro do que a escuridão. Eu o expulsei em nome de Jesus e continuei a orar em línguas. Lee Yu-kyung. Enquanto eu estava orando em línguas, um espírito maligno com longas pestanas apareceu. Ele estava chorando e me pediu para ouvir o que ele tinha a dizer. É muito frio, estou com muito frio. Existe alguma maneira de você poder me aquecer? Por favor. Eu respondi: espírito maligno e imundo, em nome de Jesus, afaste-se de mim. Irmã Baek Bong-nil. Hoje Jesus me levou ao céu. Ninguém pode expressar a visão do céu com palavras humanas. Estávamos em frente ao trono do Pai. A majestade e a glória do Pai era tão grande que eu não conseguia levantar a cabeça. Curvei-me diante dele. A essência do Pai é indescritível. Sua majestade está além de toda grandeza. Tentei levantar a cabeça para ter um vislumbre do Pai, mas a pureza do brilho da luz impediu-me de vê-lo. Deus Pai é luz. A mente finita não pode compreender ou imaginar a sua glória. A magnitude de Deus Pai era como se ele abrangesse a altura e a profundidade do céu. Seu trono parecia cobrir as extremidades do céu de leste a oeste. Havia uma formação semelhante a nuvens pairando sobre o seu trono. Uma luz brilhante, mais forte do que o sol, espalhava-se. Senti-me como um grão de poeira, enquanto estava diante de Deus. Mais tarde, quando eu estava voltando do céu, um anjo me acompanhou de volta à terra. Mas no caminho de volta à terra, uma revoada de espíritos malignos nos perseguia. Os espíritos malignos eram muito feios e assustadores. Embora o anjo que me acompanhava voasse muito rápido, os espíritos malignos também voavam muito rápido. Um deles era um dragão, outro uma cobra. Outro tinha a cabeça de um sapo e um outro tinha a cabeça de um ser humano. Eles estavam rindo e, ao nos perseguirem, eu disse ao anjo: podemos ir mais rápido? Os espíritos malignos já estavam à nossa frente e bloquearam o caminho de volta à igreja. Outros espíritos malignos estavam atrás de nós e se prepararam para atacar. O anjo gritou: Senhor, por favor, venha agora. Tão logo o anjo gritou, o Senhor apareceu na frente de nós, com uma voz poderosa e forte. Ele repreendeu os espíritos malignos. Como vocês se atrevem a tentar atacar minha filha? Sumam agora. Dentro de um segundo, os espíritos malignos desapareceram. Irmã Baek Bong-nil. Eu estava orando em línguas e após 30 minutos de oração, vi 5 anjos voando em minha direção. Decidi testar os anjos para determinar se eles eram anjos e não espíritos malignos. Continuei a orar em línguas. Vi sorrisos em seus rostos. Os anjos se apresentaram como amigos, enquanto eu continuava a orar diligentemente em línguas. Supus que a oração diligente poderia confirmar os anjos como amigos. No entanto, dentro de um curto período de tempo, suas vestes brancas ficaram pretas
e suas asas angelicais desapareceram. Enquanto eles se moviam, seus corpos se contraíam e torciam. Continuei vigorosamente a orar em línguas e eles começaram a cair no chão. Na verdade, o dom espiritual da oração em línguas é poderoso e eficaz. Logo, eles pareciam os monstros dos filmes de televisão. Havia várias criaturas de aparências abomináveis tão atrozes. Eu os expulsei um por um, em nome de Jesus Cristo. Todos eles fugiram. Ao expulsá-los, Jesus veio e disse: Bong-Nio, eu sou o seu Senhor, confie em mim. No entanto, sua voz era aterrorizante e seu comportamento bizarro. Quando Jesus veio a mim, antes ele era gentil, calmo e pacífico, mas agora eu estava agitado e com medo. Senti os cabelos da minha cabeça começarem a arrepiar. Com confiança gritei: em nome de Jesus, afaste-se de mim. Ele se transformou em um animal hediondo e estranho. Ele me atacou, mas após expulsá-lo várias vezes, ele fugiu. Em seguida apareceu um outro espírito. Ele era muito atraente. Eu pensei, como pode uma mulher ser tão bonita? A beleza do espírito maligno era maior do que a de qualquer mulher no mundo. Esbelta e com a bela aparência, vestia um elegante conjunto de roupa social. Andava tão natural como a modelo e se aproximou de mim gentilmente. Ela se inclinou para me cumprimentar e disse: há quanto tempo você frequenta a igreja do Senhor? Ignorei a pergunta e continuei a orar em línguas. Ela se ajoelhou ao meu lado e, embora aparentasse muito elegante e requintada, meu corpo ficou todo arrepiado. Logo seu rosto dividiu-se ao meio e ela se transformou em um horrível pesadelo. O espírito maligno gritou: vá em frente e continue a orar. Não será fácil. Eu não vou recuar. O espírito maligno não iria recuar. Eu ouvi o Senhor dizer: Bong-Nio, não pare de orar. Ore zelosamente. Eu vou repreender e impedir o espírito maligno. De repente, o espírito maligno voou no ar e se transformou novamente em uma bela dama. Dessa vez, ela estava usando um lindo vestido de noiva. Ela estava linda. A mulher voou para mim, piscando seus grandes olhos redondos. O Senhor sussurrou em meu ouvido e disse: continue a orar e observe como a linda mulher vai se transformar novamente em um espírito horrível. Eu continuei a orar zelosamente como o Senhor ordenara. Logo ela se tornou um espírito horrível e com uma repreensão fugiu. Mais tarde Jesus mostrou-me um lugar no inferno, conhecido como a região da luz vermelha. Eu vi uma enorme montanha coberta de corpos. Os corpos das pessoas estavam cobertos de pequenos insetos brancos e suas mãos estavam amarradas. Mas as pessoas não faziam qualquer esforço para remover os insetos. Esses insetos iam penetrando em sua pele, nariz, boca e orelhas. Como os insetos devoravam seus corpos, as pessoas logo assumiram formas horríveis e em seguida esqueletos. Estavam com dores indescritíveis. Eu disse: Senhor, por que essas pessoas sofrem uma tortura tão brutal? Jesus disse: as mulheres desse lugar são aquelas que se prostituíam, vendendo seus corpos. Os homens são os que cometeram adultério com essas mulheres. Era tão quente que eu estava na agonia, querendo sair. Kim-Jo-eun. Hoje houve vários ataques de demônios, espíritos malignos e dragões. Mas pelo poder de Jesus, cada um deles fugiu. Então veio um bando de espíritos que não tinham corpos. Na verdade, eram estranhamente todos em formato de um olho. Eles ficaram gritando: não ore, nós estamos vindo para distraí-la. Falavam isso cada vez mais.
Ficando assustada, gritei: em nome de Jesus, afastem-se. Mas eles continuaram lá e começaram a fazer um barulho estranho. Logo o Senhor voltou e disse: Joeum, não olhe nem ouça ninguém além de mim. Ele cobriu meus ouvidos com as mãos e disse: Joeum, você pode falar comigo. Os espíritos malignos espalharam-se por causa de sua presença. Kim-Jo-eun. Hoje houve um ataque concentrado de espíritos maus. Enquanto eu estava orando, fui transportada para um lugar escuro, que eu sabia que era o inferno. Notei muitos espíritos malignos que estavam em torno de uma criatura enorme. Essa criatura parecia agitada e aflita. Ela gritou e caminhou em todas as direções, como quem parecia confusa e agitada. Essa enorme criatura parecia ser o líder dos outros espíritos malignos, que eram incontáveis em número. Esses espíritos estavam aguardando ordens da criatura. Após ouvir a ordem, os incontáveis espíritos malignos voaram pelos ares e chegaram à nossa igreja. A velocidade deles foi instantânea, menos de um segundo. Todos os espíritos malignos atacaram a congregação, incluindo Meena, a menina de 5 anos de idade. Mas quando ela gritou com firmeza na sua linguagem de oração, Babaia, um espírito maligno ao seu lado, caiu para trás. O ataque foi simultâneo contra aqueles que estavam orando em línguas. Os espíritos malignos caíram todos, um por um. Um demônio bradou uma ordem: ouçam todos vocês, ataquem o pastor Kim. Se a liderança cai, o resto vai cair facilmente. Seus idiotas, o que vocês estão esperando? Ataquem o pastor Kim com força total. De repente, uma grande quantidade de espíritos malignos apareceu e atacou o pastor Kim. Mas o que aconteceu depois foi muito surpreendente. Muitos dos espíritos malignos que o atacaram caíram onde estavam. Eles foram feridos e derrotados. Estavam todos com medo do que havia acontecido tão de repente. Mais uma vez a força maligna tentou atacar, mas foi derrotada em todas as direções. Os ataques continuaram, mas o resultado foi o mesmo. Eles não podiam tocar o pastor. Quando os espíritos malignos perceberam que seus ataques eram inúteis, todos eles ficaram assustados e evitaram atacar o pastor. Eles só pairavam em torno dele e não se atreveram a se aproximar dele. Quando olhei para o pastor, ele nem mesmo estava ciente do que havia acontecido. Ele estava orando fervorosamente em línguas, de joelhos, e com as mãos erguidas para o alto. Enquanto os espíritos malignos pairavam em torno do pastor, ele orava em línguas, com a voz de trovão. Então os espíritos malignos, assustados, foram lançados contra a parede e se tornaram em pedaços. Todos eles gritaram de terror. Quando eu vi os espíritos malignos fugindo, eu me senti triunfante e sorri vitoriosa. Então eu vi o diabo gritando com raiva: Pastor Kim, não ore. Você acha que isso vai ficar assim? Eu vou te matar, eu juro. Então ele rangeu os dentes e gritou com os demônios: vocês idiotas, com toda a sua força, vocês não conseguem sequer segurar um pastor? Apresse-se e ataque então. O diabo gritou: oh, esse pastor é uma grande dor de cabeça. Acho que eu estou ficando louco. Por ora, deixa o pastor Kim sozinho e vamos atacar a congregação. Rápido, os espíritos começaram a atacar a congregação, mas quando eles atacaram, não o fizeram com força total. Eles atacaram em grupos de apenas 1 a 3 espíritos malignos por pessoa, não com força total. Os espíritos malignos se espalharam em todas as direções e desta vez decidiram atacar qualquer pessoa na congregação. Havia todo tipo de espírito maligno e todos eles vieram em diferentes formas e aparências. É impossível descrever todas elas.
No entanto, independente de quão ferozmente eles atacaram, os espíritos malignos não conseguiram ter sucesso. A oração em línguas pela congregação proveu a força e o poder para repeli-los. Da mesma forma que eles atacavam, também recuavam. O príncipe dos demônios gritou: crentes da igreja do Senhor, parem de orar. Por que é que vocês continuam a orar? Espíritos malignos, o que vocês estão fazendo? Nenhum de vocês pode detê-los? Os espíritos malignos corriam, todos em pandemônio. Não importa quantos espíritos malignos havia, pois as orações da ousada congregação derrotaram todos eles. Mais tarde naquela noite, outro espírito maligno tentou me atacar. Ele disse: pare de orar, eu vou te distrair e te incomodar, para que você não possa orar. Eu vou te amaldiçoar com doenças. Ele gargalhou perversamente. Mas os espíritos malignos foram derrotados ao serem repreendidos em nome de Jesus. Mais tarde naquela mesma noite, enquanto eu continuei a orar em línguas, fui levado ao inferno. Eu estava em um lugar onde havia alguns demônios, enfiando uma lança longa e afiada em caixa de formato retangular. Com a linguagem grosseira, ele gritou: você acha que é um pastor? Que tipo de vida você viveu? Estou em êxtase por você estar aqui comigo. O espírito maligno continuou a espetar as caixas, ao tempo em que os amaldiçoava. Gritos altos e dolorosos ecoavam das caixas, enquanto o sangue escorria de dentro para fora. Eu observei que as tampas das caixas estavam cobertas com uma tela, nas quais havia retratado uma grande cruz. As caixas estavam alinhadas em forma ordenada e se espalhavam indefinidamente. Eu não conseguia ver onde elas terminavam. Eu percebi que elas eram caixões. Os espíritos malignos estavam enfiando suas longas lanças afiadas dentro dos buracos impiedosamente. Eu perguntei ao Senhor: Jesus, por que os caixões dos ex-pastores estão aqui? Jesus respondeu: esses pastores não pregavam meu evangelho, mas outro evangelho, e aqueles que o seguiram tornaram-se depravados. Esse é o seu destino final, um lugar no inferno. Jesus disse: os pastores depravados serão julgados com maior rigor. Em outra parte do inferno eu vi outras pessoas em tormento. Elas estavam em uma frigideira grande e abrasadora gritando: quente! Socorro! Ah! A grande frigideira era vermelha brilhante, e quando o óleo tocava seus corpos, a carne deles se desintegrava e somente seus ossos permaneciam. Eles continuavam pulando caoticamente. Então seus corpos voltavam a possuir carne, e todo o ciclo reiniciava indefinidamente. Eu perguntei a Jesus o que eles haviam feito. Jesus disse: quando eles estavam no mundo, eles cometeram adultério contra suas esposas. Eles praticaram seus atos sem segredo, e por causa de seus pecados eles estão em tormento. Mais tarde Jesus mostrou-me um lugar diferente no inferno, onde havia um buraco muito grande. Ele estava cheio de multidões de pessoas que estavam sendo consumidas pelo fogo. O fogo ardente apareceu como se possuísse vida própria. As pessoas corriam dentro do poço, gritando devido ao intenso calor. Jesus explicou: essas são as pessoas que acreditavam em uma falsa religião e aqueles que rejeitaram o Evangelho. Kinjo Eun. Eu estava orando fervorosamente e depois de algum tempo apareceu um espírito maligno disfarçado de uma jovem mulher com um vestido branco. Havia sangue escorrendo de sua boca. Não ore, eu vou te derrotar. Eu respondi: espírito maligno e imundo, em nome de Jesus, afaste-se de mim. E ele partiu. Em seguida, um dragão vermelho muito zangado se aproximou de mim, e muitos outros espíritos malignos começaram a aparecer. Enquanto eu orava com mais fervor, senti a presença de espíritos malignos mais fortes.
Estranhamente, nessa mesma hora, senti meu espírito chegar mais perto do céu. Os espíritos malignos estavam me assustando, na tentativa de me impedir de entrar no céu. Por isso eu orava em línguas fervorosamente, com os olhos fechados. Tentei expulsá-los, mas o dragão vermelho resistia. Eu tive que repreendê-lo continuamente, até que ele finalmente partiu. O Senhor veio e ele parecia muito impressionado comigo. Uma jovem, como eu, expulsando espíritos malignos, Jesus me chamou pelo meu nome e pelo meu apelido. Joeum, Fricles, sua fé tem aumentado drasticamente. Por isso, continue a orar ferventemente com os olhos fechados. Concentrei-me em oração e, de repente, senti uma escuridão me oprimir. Logo uma brisa fresca começou a soprar contra mim. Vi uma porta abrir-se, a certa distância. De repente, uma luz brilhante apareceu. Como a luz intensa tornava-se cada vez mais forte, eu quase abri os olhos, mas percebi que não fui capaz de fazê-lo. O medo começou a me oprimir. E em seguida, Jesus apareceu. E ele então me explicou. Joeum, enquanto você orava em línguas, seu espírito estava se aproximando do céu, escoltado por anjos. No entanto, os espíritos malignos apareceram para amedrontá-la, a fim de que você abrisse os olhos. Mas eu intervim e ordenei aos espíritos malignos para se afastarem. Fui eu quem te pediu de abrir os olhos. Joeum, você precisa orar um pouco mais. Eu não acho que você vá para o céu hoje. Fiquei muito desapontada. Jesus então me confortou com palavras encorajadoras. Joeum, não se preocupe. Eu prometo que vou te levar para o céu e te mostrar tudo ao redor. Li Haak Sung. Jesus veio até mim e começou a me mostrar o inferno. Fomos a um lugar onde havia uma grande criatura maligna, sentada em uma cadeira. Sua postura e comportamento sugeriam que ele era o rei daquele lugar. No chão em frente aos pés da criatura havia um grande alçapão. As pessoas estavam em pé em cima do alçapão. Quando a criatura bateu o pé, o alçapão se abriu e as pessoas caíram sobre uma larva vulcânica. Ao caírem sobre a lava fervente, elas imediatamente pegaram fogo e gritaram de dor. Perguntei a Jesus sobre essas pessoas e Jesus respondeu: essas pessoas eram adivinhas, clientes de adivinhos, bruxos, bruxas e pessoas que cometeram suicídio. Quando o Senhor falou de vítimas de suicídio, meu tio, que cometeu suicídio com uma overdose de comprimidos, veio em minha visão. Ele foi arrastado para o alçapão e posto em pé. A criatura levantou sua perna para cima para bater e abriu o alçapão. Pediu ao Senhor por misericórdia. Por favor, Jesus, meu tio está prestes a cair na lava. Por favor, ajude-o. Senhor, meu tio sempre foi legal comigo. Tio, venha para perto de mim rapidamente. Com uma expressão triste, o Senhor disse: Haak Sung, é tarde demais. Não há nada que possa ser feito. Logo a criatura bateu o pé e o alçapão se abriu, e meu tio, juntamente com os outros, caíram na lava. Todos eles gritaram. Entre as pessoas nesse tipo de tormento, aqueles que não conheceram a Deus, muitos eram monges budistas, alguns eram cristãos desviados e havia alguns que frequentavam a igreja por outras razões além de Jesus. Em um outro lugar do inferno, Jesus disse para mim: Haak Sung, olhe atentamente. Havia muitas pessoas rodeadas por grandes e pequenas cobras. Elas formavam um aglomerado de gente, firmemente próximas umas das outras. As grandes serpentes enrolavam-se em torno das cabeças das pessoas, enquanto as pequenas enrolavam-se em torno de seus corpos. As cobras pequenas os feriam e mordiam continuamente. As pessoas gritavam de dor. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, que tipo de pecado essas pessoas cometeram? Jesus respondeu:
Elas nunca tiveram verdadeira fé em mim. Elas nunca creram em mim com um coração verdadeiro. Mesmo quando afirmavam que criam em mim, elas eram impulsivas. Esse comportamento impulsivo afetou a frequência delas à igreja. Elas nunca foram verdadeiramente nascidas de novo. A maioria delas morreu em acidentes e não puderam se arrepender completamente. Haksung, até você tem uma personalidade impulsiva. No entanto, a sua caminhada cristã é estável. Em outra parte do inferno, notei uma mulher gritando bem alto. Isso é injusto, eu não mereço esse tipo de punição. Minha vida na Terra foi infeliz. Eu não podia suportar mais, é por isso que eu cometi suicídio. No entanto, a dor do inferno é mais insuportável do que a vida na Terra. Por que você me mandou para o inferno? Não é justo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a realidade do inferno. É injusto para mim estar aqui. Ela repetiu várias vezes. Uma das criaturas malignas riu e respondeu. Eu te enganei completamente, levando-a a cometer suicídio. Você não conhecia a verdade. Você até frequentou a igreja, mas nunca ouviu falar sobre o céu ou o inferno. Fiquei até apreensivo quando a sua aprendizagem sobre este lugar. Embora você frequentasse a igreja, você ainda se matou. Portanto, é justo para você estar aqui. Eu fui mais esperto do que você e te enganei. Ganhei sua alma. Eu vou te mostrar muitas lições por toda a eternidade. A criatura começou a bater na mulher sem piedade. Seus gritos e pedidos de misericórdia seriam inúteis. Jesus me levou de volta à igreja e eu continuei a orar em línguas. Ele me disse, Haksung, suas orações que começam à noite e vão até o amanhecer são muito mais eficazes e poderosas do que suas orações durante o dia. Portanto, tente orar preferencialmente durante a noite, em vez de orar durante o dia. Ele me disse para olhar mais atentamente para ele. Eu vi o Senhor com uma coroa de espinhos na cabeça. Vi os buracos em suas mãos e seus pés. Havia sangue escorrendo de cada ferida. Fiquei arrependido e chorei ao assistir o sofrimento do Senhor. Depois que eu terminei a oração, o Senhor me levou ao céu e enxugou minhas lágrimas. Cheguei a ver o oceano do céu, que era claro como cristal. Lee Yu Kyung. Geralmente os espíritos malignos me atormentam quando eu começo minhas orações. Mas hoje o Senhor me visitou. Ele não apenas apareceu, mas me levou ao céu. Jesus disse, você se sente bem hoje, não é? Eu respondi, sim, Senhor, eu me sinto ótima por não ter visto os espíritos malignos hoje. No céu, o Senhor me levou para um lugar muito alto e mostrou-me a terra. A terra parecia muito pequena a uma distância tão grande. Observei a terra girando. Eu disse ao Senhor, Jesus, eu quero viver no céu. Eu não quero voltar para a terra. Jesus respondeu, ainda não é o seu tempo. Primeiro você tem que me servir e fazer a minha vontade zelosamente. Em um tempo determinado você virá para cá. Eu e o Senhor passamos um tempo de qualidade no céu. Dizemos gracejos um para o outro e eu sorri muito. Tivemos um bom tempo e eu gostei muito. Logo depois, o Senhor e eu voltamos para a igreja. Irmã Baek Bong-nil. Eu orei dizendo, Senhor, por que o Senhor não manteve sua promessa de nos abençoar financeiramente? O Senhor quebrou sua promessa. Olhe para nós. Quando oramos, oramos no frio, porque não podemos adquirir um sistema de aquecimento. Quando oramos, temos calafrios e temos que constantemente esfregar as mãos umas às outras para as manterem aquecidas. Eu não entendo por que o Senhor não tem nos abençoado. Não temos nada para comer, com exceção de arroz e picles de repolho. A família do pastor e a minha família não têm dinheiro. Estamos sempre enfrentando lutas.
Quando oramos a noite toda, ficamos enrijecidos e inchados de permanecermos sentados. Nossos corpos incham devido à dor e à rigidez. Nós não temos uma estrutura física forte por causa da falta de alimentação adequada. Por que o Senhor permite que continuemos assim? Senhor, eu não aguento mais. Eu estava tagarelando e reclamando sem pensar, mas o Senhor escutava gentilmente cada palavra. O Senhor foi verdadeiramente paciente comigo. Com palavras afetuosas, o Senhor começou a falar suavemente. Suas queixas não me incomodam. Não precisamos nos preocupar com nada. Então ele começou a me mostrar o inferno. Vamos seguir em frente. Agora veja essa cena. Então eu vi um enorme animal, tão grande como uma montanha. Assemelhava-se a um jacaré ou a um dragão, e minha mãe estava ao lado dele. Ele usava sua língua para comprimir suas vítimas e depois mastigar e engolir cada pessoa. Eu chorava e chorava. Bong Nio, quando você chora, eu sinto sua dor. Quando seu coração se entristece, meu coração se entristece também. Quando você está triste, eu estou triste. Se sua mãe ainda estivesse viva, eu poderia tê-la ajudado. No entanto, é tarde demais. Se você quiser lamentar e ficar indignada, você pode fazê-lo. Eu estarei aqui para ouvir a sua dor. Eu sei que você está angustiada. Eu quero que você desabafe completamente. Mais tarde vi o pai do nosso pastor no inferno. Uma criatura maligna estava prestes a lançá-lo em um tipo de panela grande, com um líquido apodrecido e escuro, fervendo dentro dela. Eu perguntei ao Senhor, por que ele estava ali? Jesus respondeu, ele pecou muito e era agressivo para com sua esposa. Ele gostava de beber. O álcool era o seu ídolo. O alcoolismo afetou seu trabalho e ele negligenciou seus filhos, os quais tiveram uma vida difícil. Como resultado, ele vai experimentar ser atormentado nesse líquido podre para sempre. O pai do pastor começou a gritar. Oh, eu tenho feito muitas coisas terríveis. Eu gostaria que minha esposa tivesse aceitado Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ela poderia então entrar no paraíso. Quando eu estava na terra, eu jogava e bebia o dia todo. Eu nunca cuidei da minha família. Eu não cuidei de suas necessidades básicas. Minha esposa trabalhava durante todo o dia para alimentar os nossos filhos. Eu sou responsável por sua vida difícil. Os pecados que eu cometi estão sendo recompensados. Eu merecia ser condenado. Por favor, quando você regressar ao mundo físico, diga ao meu filho mais novo para continuar a frequentar a igreja. Diga-lhe para ser fiel ao Senhor e crer. Ele também pediu para dizer aos seus filhos para não frequentar a igreja em vão. Eles devem arrepender-se sinceramente dos seus pecados e caminhar com o Senhor fielmente como um cristão. Ele continuou, eu estou no inferno e atormentado. O inferno é o destino final, um tormento sem fim. Não há esperança. Por favor, evangelize seus irmãos, irmãs e familiares para que eles possam ter uma chance de ir para o céu. Jesus e eu continuamos a viagem pelo inferno. Chegamos a um lugar onde observei uma grande multidão de pessoas suspensas nos ares do inferno. Elas eram de etnias diferentes e todas estavam pregadas em cruzes. As cruzes eram de madeira e elas foram crucificadas assim como foi Jesus. Perguntei a Jesus quais foram os pecados que elas cometeram e ele respondeu num tom irritado. Essas são as pessoas que frequentavam a igreja regularmente. Elas até levavam suas Bíblias à igreja, mas elas adoravam e oravam em vão. Eram hipócritas e impostoras. Fora da igreja eram bêbados e fumantes.
Elas não santificavam o dia do Senhor. Após os cultos das igrejas, saíam para atividades de lazer, como alpinismo, etc. Algumas dessas pessoas eram agiotas, emprestavam dinheiro e cobravam taxas de juros muito altas. Tornaram ricas cobrando altas taxas de juros. Muitas famílias não puderam pagar tais taxas de juros e tornaram-se insolventes. Famílias se dissolveram devido a dificuldades financeiras. Seus corações e ações eram mundanos, embora suas palavras professassem fé. Se eles tivessem andado em fé, com toda a força e de todo o coração, elas teriam entrado no céu. Devido à infidelidade, elas não se tornaram novas criaturas. Elas não nasceram de novo, nem da água e nem do Espírito Santo. Seguiram a tradição em vez de seguir a Deus. Suas atividades mundanas eram mais importantes e tinham precedência em relação a Deus. Suas ações não refletiam a verdadeira fé. Elas serviam com a fé dividida. Em breve as pessoas pregadas nas cruzes estavam cobertas de insetos, pequenos e grandes, devorando suas carnes. Era o tormento dos tormentos. Havia também em torno de seus pescoços ramos espinhosos de Hera. Jesus me disse que esse procedimento será repetido várias vezes por toda a eternidade. O Senhor foi muito claro e inflexível em sua advertência. Ele então me disse para observar as pessoas que creram em vão. Eu estava tremendo incontrolavelmente de medo, mas o Senhor me falou suavemente. Bong-Nil, você está com medo. É o bastante por hoje. Vamos. Bong-Nil, você já viu a sua família em tormento. Foi um assunto muito difícil de lidar. Você chorou muito. Eu desejo conforto e bom ânimo para você. Quando chegarmos ao céu e entrarmos na igreja, eu quero que você ore e observe a adoração. A igreja de Deus no céu estava brilhando gloriosamente com luz reluzente. Os feixes de luz cobriam as alturas de todo o céu. Era realmente espantoso, com uma multidão de anjos e santos. Kim Jo-eun. Enquanto eu orava fervorosamente, uma visão apareceu diante de mim. Era um homem assistindo televisão em sua casa. Enquanto ele assistia TV, um espírito maligno grotesco saiu da TV e entrou em seu corpo. O homem nunca percebia os efeitos espirituais de assistir TV. Então a minha visão mudou para uma lan house, cheia de pessoas navegando na internet ou se divertindo com jogos 24 horas por dia. O lugar estava lotado de muitos internautas. Um homem estava totalmente concentrado em seu jogo. Ele deveria estar jogando por horas. Seus olhos estavam vermelhos e irritados pela dilatação dos vasos sanguíneos. De repente, um espírito maligno em forma de um esqueleto saiu da tela do computador e entrou no homem. Com o espírito maligno dentro dele, ele tornou-se mais viciado e jogava freneticamente. Depois de observar isso, decidi ser mais cauteloso com o que vejo e faço na internet. Então observei um espírito maligno em forma de meia-lua. Com uma voz agitada, ele disse: "Deixe-me ir para a Lan House." Em uma visão eu vi esse espírito maligno seguindo em direção à Lan House. O espírito maligno chegou diante de um homem viciado em jogos e disse: "Como você está tão consumido pelos jogos, eu vou entrar no seu corpo." Em seguida entrou no corpo do homem. Muitos espíritos malignos de vício assediaram as pessoas na Lan House. Mesmo alguns santos caíram nessa armadilha. Eles gastavam menos tempo em oração e mais tempo com computadores. Eles eram pessoas dedicadas da igreja que haviam caído no vício da internet e da TV. Como resultado, sua frequência à igreja e sua vida espiritual estavam comprometidos. Os espíritos malignos foram os responsáveis
pelo aliciamento do povo. Essas pessoas tornaram-se cegas e não perceberam que os espíritos malignos eram os responsáveis por seus vícios e ações. Também tive uma visão de espíritos malignos saindo de TVs para os corpos dos telespectadores. Mais tarde naquela noite, como eu continuei a orar, muitos espíritos malignos continuaram lutando contra mim. Um espírito apareceu diante de mim na forma de um leão. Era muito assustador e eu comecei a tremer. Ele disse: "Eu vou te levar para as câmaras do inferno." Eu gritei: "O que você está falando? Espírito maligno e imundo, em nome de Jesus Cristo, afaste-se." Em seguida ele se retirou. Sem qualquer descanso, outro espírito maligno apareceu. Eu disse para mim mesmo: por que há tantos espíritos malignos aparecendo hoje? Estranhamente, esse espírito maligno entrou de uma forma divertida como um pato. Eu não pude deixar de sorrir. O espírito maligno gritou furioso: "Por que você está rindo de mim? Não ria." Depois de ser fortemente repreendido, ele partiu. Então um espírito maligno, na forma de uma jovem mulher, com um vestido branco, apareceu. Ele tinha dentes como de Drácula, com sangue escorrendo por sua boca. Ele estava tentando me distrair na oração. Eu clamei a Jesus que me ajudasse, e assim o demônio partiu, com uma expressão amarga em seu rosto. Li Haak Song. Hoje vários espíritos malignos me atacaram. O primeiro parecia uma rã e tinha uma aparência desagradável. Eu fui capaz de expulsá-lo em nome de Jesus. O segundo espírito maligno tinha a aparência grotesca de um rosto humano, com o lado gravemente queimado. Eu clamei a Jesus e o Senhor apareceu. Quando Jesus se aproximou de mim, o espírito maligno fugiu. Mas eu notei que Jesus estava sangrando. Ele ficou em silêncio e sangrava diante de mim. Eu não poderia imaginar a quantidade de sangue que o Senhor estava perdendo. O sangue fluía de todos os lados da cabeça. Parecia interminável. Eu chorava muito. O Senhor estendeu suas mãos para me mostrar seus pulsos. Eu vi os buracos por onde os pregos haviam atravessado e de onde seu sangue estava escorrendo. O Senhor disse: "Haak Song, você fez um bom trabalho de evangelismo hoje. Você também faz um bom trabalho na limpeza da igreja." Ele parecia muito orgulhoso dos meus esforços e continuou a elogiar-me. "Haak Song, ao evangelizar, você conduziu e cuidou dos irmãos e irmãs. O tempo estava muito frio, mas você superou esses obstáculos. Você fez um bom trabalho. Estou muito orgulhoso de você." Ele então me deu um abraço. Depois que Jesus saiu, 4 espíritos me atacaram de uma só vez. Um deles disse: "Não ore, pare, você não pode orar." Outro espírito se moveu rapidamente de um lado para o outro, na tentativa de me confundir e me distrair. Eu me concentrei com toda a minha força para não perder o foco e clamei de todo o coração. Em consequência, todos os espíritos malignos fugiram. Mais tarde, Jesus levou-me ao inferno. Ele me mostrou um lugar onde multidões de pessoas estavam gritando e clamando de dor, dentro de uma enorme panela negra em ebulição. Do lado de fora da panela, havia incontáveis espíritos malignos andando e voando em todas as direções. Jesus disse: "Haak Song, não tenha medo. Os numerosos espíritos malignos não podem te prejudicar enquanto eu estiver aqui para te proteger." Esse é o lugar chamado o Tormento da Panela Fervente. É um local para os alcoólatras e viciados em tabaco. Enquanto o povo entrava no líquido fervente, sua carne se desintegrava. Estranhamente, havia fogo no interior do líquido em ebulição. Depois de me mostrar isso, Jesus me levou de volta à igreja. Li Yu Kyung. Um por um, inúmeros espíritos malignos tentaram me distrair e me incomodar. Eu repreendi a todos eles. Mais tarde, Jesus apareceu usando vestes brilhantes resplandecentes. Yu Kyung, vamos ao céu. Quando chegamos no céu,
os anjos nos saudaram e Jesus me levou a uma sala cheia de livros. Ele queria que eu explorasse e lesse a enorme coleção de livros sobre diversos assuntos. Eles eram todos feitos de ouro e elegantemente armazenados em prateleiras. Testemunho confirmatório do pastor Michael Park, da AM Mission Church, Estados Unidos da América. Como pastor, li muitos livros sobre guerra espiritual. Eu os uso para pregar, ensinar e aplicar em minha vida diária e em viagens missionárias a diversos países. Quando ouvi pela primeira vez sobre o livro Batismo por Fogo Ardente, pensei que seria apenas mais um desses livros com um título diferente. No entanto, após ler o livro, meu velho conceito de guerra espiritual estava totalmente errado e que eu tinha uma venda nos meus olhos espirituais. Li todos os 5 livros da série Batismo por Fogo Ardente, do pastor Kim. Há muitos livros sobre guerra espiritual à venda em livrarias cristãs em todo o mundo. A maioria dos autores confia em suas próprias experiências, aplicando a teoria bíblica. É necessário utilizar os princípios bíblicos para lutar contra os espíritos demoníacos e as forças malignas das trevas. No entanto, batismo por fogo ardente é diferente. O Senhor Jesus apareceu a essa pequena igreja pessoalmente e abriu os olhos espirituais de cada um de seus membros. Quando seus olhos espirituais foram abertos, eles puderam ver Jesus e os demônios. O Senhor lhes ensinou como lutar contra o diabo e resistir a ele e aos seus espíritos malignos, sendo capazes de vê-los realmente. Foi fascinante saber como é fácil lutar contra os demônios, uma vez que seus olhos espirituais estão abertos. Existem tantos espíritos demoníacos prontos para causar doença, maus pensamentos, separação de famílias, divisões na igrejas e muito mais. Minha leitura levou-me a visitar recentemente a Igreja do Senhor na Coreia. Recebi uma calorosa recepção do pastor Kim Yong-do e sua congregação. Minhas dúvidas sobre o conteúdo do livro foram diluídas depois que falei com o pastor Kim, outros irmãos que o estavam visitando e os jovens de lá. O que me surpreendeu é que a igreja está cheia de guerreiros de oração, no período de 9h30 da noite às 5 da manhã, diariamente, 365 dias por ano. Eles estão empenhados na oração intercessória. Toda noite há adoração poderosa, dança espiritual, sermão, transmissão da unção de fogo e muita oração. Tenho testemunhado o pastor Kim ser levado ao inferno pelo Senhor todos os dias, nas madrugadas de todos os dias. O Senhor Jesus quer que ele experimente o sofrimento e os tormentos do inferno, porque o Senhor quer que ele diga ao mundo que o inferno é real. Ele também foi levado ao céu muitas vezes. O Senhor lamenta que as igrejas de hoje não acreditam no inferno, ou, na melhor das hipóteses, não o levam a sério. Este surpreendente livro é uma leitura obrigatória para todos os cristãos. Batismo por Fogo Ardente vai encorajá-lo a vencer as batalhas espirituais, bem como dar-lhe um maravilhoso vislumbre do céu. Minha igreja pretende traduzir a série de livros do pastor Kim para o inglês. Isso irá beneficiar muitos cristãos no mundo e dar-lhes a oportunidade de traduzi-los para os seus próprios idiomas.